Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 22 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio e do Jornal Vale, está no ar o Abre aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Para a MPF, Glenn Greenwald auxiliou hackers mesmo sem evidência. A auditoria não encontra irregularidades nos contratos do BNDES. Em Davos, Guedes diz que pobreza é inimiga do meio ambiente. Fluxo de passageiros cresce 70% no aeroporto de São José dos Campos. Embraer concede licença remunerada a funcionários. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, 22 de janeiro. Comigo, o jornalista José Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glau. E o comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, Douglas. Prazer em estar na companhia de vocês dois, especialmente do Zé Guilherme, depois de longa ausência. Glauco. O que eu chamei? Douglas. Glauco, Douglas eu... Aliás, saudade do grande também Douglas. Também que o Douglas estava aqui na bancada. Exatamente. Mas valeu a lembrança. Valeu a lembrança do Douglas também. Um ótimo dia a todos vocês. Eu sou chamado ato falho, viu? Mas senti falta dele, então exatamente. Chamei por ele. Exatamente. E vamos às notícias desta quarta-feira. O Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, sob a acusação de associação criminosa, interceptação de comunicações e invasão de dispositivo informático. Glenn não era investigado nem foi indiciado pela Polícia Federal, que não encontrou evidências de que ele tivesse cometido crimes. O MPF, contudo, afirma que o jornalista orientou o grupo acusado de hackear autoridades e capturar conversas de procuradores da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro no aplicativo Telegram. Outras 6 pessoas também foram alvo de denúncia da Procuradoria. O jornalista nega qualquer envolvimento com atividades criminosas e vê na atuação do procurador Wellington Oliveira uma tentativa de ameaçar o jornalismo e cercear a liberdade de imprensa. A denúncia também foi criticada por entidades como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Federação Nacional dos Jornalistas e a Associação Brasileira de Imprensa, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e juristas. Bom, isso aí tem que ver com cuidado, porque a partir do momento que a Polícia Federal não viu nenhum problema, o Ministério Público vê problema. Então tem que ser realmente... A questão toda é a seguinte, né? Mas quando a Polícia Federal não viu problema, ela tinha acesso a essas gravações? Então, são coisas... Essas conversas, primeira questão. Segunda questão é a seguinte... Se eu conto uma coisa para você aqui, Zé Guilherme, e você vai e lança na imprensa, você tem o direito constitucional de resguardar sua fonte. Não me falaram, então, isso é uma coisa. Outra coisa é, eu pratico um ato criminoso, que é uma escuta telefônica ilegal, através de hacker, tá certo? E eu te passo essa informação, tá? Tudo bem, se isso foi uma coisa que eu fiz, eu te passei os dados. Você faz o que você quiser com o dado. Agora, outra coisa é, eu estou hackeando, você me orientar para eu continuar hackeando ou não continuar hackeando. Que também não está claro nessa conversa aí. Tá, mas o que o Ministério Público alega é isso, quer dizer, que o Greenwald estaria em curso o hackeamento, quer dizer, o ato ilegal, criminoso, estaria em curso, e o Greenwald teria dado aval para que aquilo continuasse. Aí ele deixa de ser jornalista e passa a ser cúmplice de uma ação criminosa ilegal. Então,
Vamos Por isso esperar que- ver o que os juízes dizem, né? Não, tem que investigar, É, né? isso Não aí. é. Mas a maneira como foi feita, sem investigação, dá um passo além na questão da liberdade de imprensa, né? Quer dizer, antes de indiciá-lo, teria que ser investigado, né? É que a rigor também, por uma liminar que o Gilmar Mendes aplicou em agosto do ano passado, não sei quando foi, o Greenwald não pode ser investigado. Então, o que o MP fez foi baseado nas conversas dos outros envolvidos, dos hackers envolvidos. Agora, também tem uma delação premiada nessa história, né? Eu não lembro qual deles aí, dos 6 que estão indiciados, parece que tem lá o japonês, não sei quem, o vermelho, fizeram uma delação premiada, não se sabe também o que está nessa delação premiada. De qualquer forma, é um assunto polêmico que tem que tomar cuidado para não pender nem para um lado nem para o outro, né? E tentar ser o mais neutro na análise da situação. Eu acho que está aí a maior dificuldade atualmente no Brasil, não pender. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, contratou uma auditoria para analisar os negócios feitos entre o banco e empresas no período de 2005 a 2018. A auditoria não encontrou indícios de corrupção em 8 operações investigadas. O resumo do relatório da investigação feita no BNDES tem 8 páginas e foi realizada por auditores externos. O estudo custou ao banco 48 milhões de reais, valor confirmado pela instituição. Segundo o BNDES, foram contratados 2 escritórios de advocacia, um estrangeiro, com sede em Nova York, e outro no Rio de Janeiro. Para conduzir a investigação, o objetivo era apurar se houve suborno ou corrupção. A Associação dos Funcionários do BNDES diz que, abre aspas, os fatos desconstroem a fantasiosa caixa preta do BNDES, que políticos, demagogos com objetivos eleitorais mesquinhos e alguns atores do mercado financeiro que visam obter vantagens com a redução de tamanho do banco, lamentavelmente ainda tentam incutir na opinião pública. Desde a campanha de 2018, o presidente Jair Bolsonaro tem falado em abrir a caixa preta do BNDES. Tem caixa preta ou não tem? Pergunto para você, José Guilherme, inclusive nas explicações lá da auditoria, ele coloca lá o seguinte, né, que eles não têm condições de saber se houve acordos entre pessoas de forma sigilosa, já que eles não tiveram acesso aos meios de comunicação individual. Isso é uma auditoria contábil, isso é uma auditoria de números, de livros, né? Quer dizer, agora eu te pergunto... Sempre chega um... eu te pergunto, eu vou fazer um conluio aqui com você, tá certo? Eu vou usar a documentação do BNDES para documentar isso. Eu vou conversar com você em particular, vou conversar com você pelo celular. Em sinais. Vou fazer sinais, vou fazer Libras, usar Libras, fazer qualquer negócio, mas não vai haver um documento dentro do BNDES que diz que, vamos supor, por imposição do presidente da República, seja ele lá quem for, tá certo? Eu mandei o BNDES dar um financiamento para o Glauco para ele fazer uma obra na fazenda dele. Quando você analisa a obra na fazenda dele, os números que ele gastou, tá tudo certinho. Só que ele furou a fila do empréstimo, o caso dele não se enquadrava, mas o presidente da República mandou fazer. E foi feito. Quer dizer, esse tipo de coisa não é uma auditoria, seja ela qual for, que vai receber. Isso é questão policial, é investigativa, é outra conversa. Então, resumindo, do ponto de vista contábil, o BNDES não deve nada para ninguém. Até porque, até onde eu sei, o corpo de funcionários do BNDES é de altíssimo nível. Quer dizer, o pessoal sabe fazer lançamentos, né, crédito, débito, aquelas coisas da contabilidade. Já aprenderam. Isso aí, resumindo, na minha opinião, não quer dizer nada. Concordo. E o bom dia ao nosso amigo Luiz Rosa, que já está conosco aqui. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo.
E Regina Duarte fez sua primeira publicação nas redes sociais depois de fechar acordo com o governo Bolsonaro. Na publicação, a atriz afirmou que aceitou um período de noivado, em referência ao convite feito pelo presidente para que assuma a pasta da cultura depois que Roberto Alvim foi demitido do mesmo cargo por usar frases de Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista. Regina ainda não foi nomeada e acordou fazer testes a partir desta quarta-feira para entender como funciona o órgão. A atriz se disse de corpo e alma com o governo e se declarou apaixonada pelo seu país. E aí, esse Zé? noivado aí é uma coisa inédita também, né? De ter que experimentar. Vai Não, experimentar. hoje em dia tem né? muito casal que experimenta antes para Não, não. dar certo o casamento. Sim, mas experimentar o ministério, e a secretaria, O que ela vai fazer? Ela vai sentar na mesa, sentar, ó, gostei dessa assinar cadeira. alguma coisa, ver se a caneta é boa e tal. Ai, ai. Olha, sinceramente é uma coisa que vai ser uma incógnita, né? Porque a Regina Duarte é uma pessoa respeitada como atriz e tal. Politicamente, goste dela ou não goste, seja lá quem for, ela sempre adotou posições políticas, né? Então ela tem posicionamento político. Não sei como é que é o respeito dela politicamente dentro da classe. Está da meio cultura, dividido. tá dividida, né? É que também na classe da cultura tem os xiitas, né? Tem os de esquerda radical que não vão aceitar nunca qualquer tipo de acordo com o Bolsonaro. Eu tendo a ir pela linha do que importante é o Brasil e importante é ela realmente posicionar como pessoa da área, né? Posicionar para tirar também o xiitismo da cultura, porque também não é porque... Não só o xiitismo, mas também o lado dela como integrante do governo Sim. que faz uma certa caça às coisas isso aí. mais de vanguarda. É né? isso aí. Vamos ver como é que isso aí vai se sair. Me parece que é um casamento que não vai ser duradouro. Me parece. Vamos ver. Vamos Aguardemos, aguardar. né? Vamos Tem gente aguardar. que dá 3 meses. É? Não dá tempo nem de escolher o colchão. Tá certo. E do Brasil para a Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante sua participação em painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, já que pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. A declaração do ministro foi dada quando comentava sobre a relação entre indústria e meio ambiente. Segundo Guedes, o primeiro nível de preocupações no Brasil é remover o ambiente hostil para negócios em geral. Abre aspas. O povo quer ter as indústrias e os empregos. E, ao mesmo tempo, há uma pressão enorme para manter verde. É um equilíbrio delicado, mas estou certo de que vamos conseguir, disse o ministro. Eu captei uma coisinha na fala dele ontem, eu ouvi a fala dele ao vivo, que eu acho que ele, nesse episódio, ele quis ser irônico com o pessoal do Primeiro Mundo. Porque ele vira lá para quem estava do lado dele, que eu não lembro quem era, ele vira assim, não, porque nós estamos naquela fase que você ainda precisa se alimentar e tal. E aqueles, ele falou assim, aqueles que destruíram as suas florestas e que hoje já não passam mais fome, não conseguem ver isso. Ele foi, na verdade, irônico com o pessoal vamos dizer assim, do Primeiro Mundo, que critica, porque a tônica do governo é a seguinte, vocês destruíram tudo que vocês tinham para fazer o seu crescimento econômico. E não querem que eu destrua o que eu tenho, entre aspas, para melhorar o crescimento há um econômico. anacronismo aí, né? Porque uma coisa é destruiu lá atrás, onde não tinha conhecimento. Onde não tinha conhecimento. Nem outros meios. Né? É. Hoje não, hoje você tem a ciência mostrando uma série de problemas, então existe esse anacronismo. Mas sem dúvida é uma mensagem
Veja o vídeo É depois. uma mensagem. Você vai ver ele falando isso e dando um sorrisinho assim pro cara. Os chineses também têm essa posição, né? É. E deixa a gente crescer também, porque vocês cresceram, né? Mas os chineses estão dando uma virada, né? Pois é, os Na chineses... questão da poluição. Exatamente. Os chineses, até uma década para trás, eles eram Queimavam os muito grandes, carvão. grandes Exatamente. poluidores. E hoje estão quase à frente nessa questão. Sim, energia solar ambiental. principalmente. Agora, tem uma outra coisa que o pessoal fala também, que ele foi infeliz nessa frase, pelo seguinte, porque teoricamente, a família que quer desmatar para comer, ela desmata, citaram até números, 5 alqueires por ano e tal. O que acontece na Amazônia hoje, na verdade, são grandes empreendimentos. O cara desmata 100 hectares, não sei quanto aí, com um trator que custa dinheiro fazer. E, na verdade, o foco não é a agricultura familiar, nem a utilização do solo. É uma grande produção para exportação, principalmente. Né? Que também não está errado, porque você precisa exportar. Se as pessoas importam comida é porque estão precisando dela. O problema, como você falou, é a forma de fazer. Né? Eu acho que hoje em dia existem meios de você fazer a coisa sem degradar tanto o meio ambiente. Né? Não tem a menor dúvida, é isso mesmo. E nós damos o bom dia à Eugênia Minecucci. Muito obrigado pela sua audiência. Transmite aqui o bom dia a todos os participantes da bancada. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu convido você a acompanhar agora, estreia a coluna Mais Economia. Nós damos as boas-vindas à especialista em investimentos, Adriana Ricci, que vai trazer aí periodicamente mais essa coluna de informação para você que acompanha aqui o Abre Aspas. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Adriana Ricci. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais, telespectadores, internautas. Vamos de mais economia para vocês. E eu começo falando da Bolsa de Valores, que recuou ontem 1,54% após atingir mais um recorde na véspera. O intenso declínio dos papéis de bancos, Petrobras e Vale, que tem grande peso na composição do índice, fizeram as maiores pressões negativas para o Ibovespa. Na Vale, o problema veio das denúncias contra o ex-presidente Fábio Schwartzman de crimes de homicídios e ambientais. Já a queda da Petrobras veio do acompanhamento do declínio do petróleo internacional. E no setor bancário, as quedas vieram de notícias lá do Fórum Econômico de Davos, onde o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a desigualdade do país advém principalmente da falta de oportunidades iguais e mencionou a falta de competição na economia, citando o setor bancário como cartel, segura bancões. No cenário internacional, o Senado americano começou a julgar ontem se o presidente Donald Trump será ou não afastado do cargo. Os senadores já rejeitaram as 11 tentativas dos democratas de incluir novas testemunhas no julgamento de impeachment, o que já era muito esperado, já que o presidente tem a maioria do Senado ao seu lado. Seguimos a semana aqui de olho principalmente em Davos e no Senado americano. Um abraço a todos e até mais! Obrigado, Adriana Ricci. Seja muito bem-vinda mesmo nessa coluna aí, Mais Economia, que a gente vai trazer, como eu disse, periodicamente a você. Doutor, o senhor queria comentar alguma coisa? Sobre economia? Não, A fala dela foi muito boa. gostou? Gostei bastante. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda a Adriana Ricci. Não tem a menor dúvida. E olha aí, após quase um ano do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou somente ontem Fábio Schwartzman, ex-presidente da Vale, e mais 15 pessoas pelo crime de homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar. Elas também vão responder por crime ambiental, assim como as empresas Vale e Tudsul. A força-tarefa que investiga o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho distribuiu a denúncia para a Justiça na manhã de ontem. A barragem se rompeu quase um ano atrás, no dia 25 de janeiro de 2019, deixando 270 vítimas. Destas,
259 foram identificadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Os bombeiros procuram 11 desaparecidos na maior operação de busca do país. Além dos bombeiros de Minas, a operação envolveu militares de outros 15 estados, do Distrito Federal, da Força Nacional, das Forças Armadas e do Exército de Israel. Ao todo, cerca de 50 órgãos públicos participaram dos trabalhos nos últimos 12 meses. Parece que vai pegar pesado, né? Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Porque crime doloso, né? É quando você tem intenção de matar. Ou seja, eles estão entendendo que a Vale, ele como presidente responde, fez ações ou foi negligente, né, em ações, deixou de fazer alguma coisa e que isso contribuiu decisivamente para... Ela sabia, quer dizer, ela não tomou ação, sabia da responsabilidade de não tomar aquela ação ou fez uma ação sabendo da responsabilidade e do risco dessa ação, que essa ação poderia provocar um acidente desse nível e então vai responder como doloso. Sério mesmo, o que se espera é que se tenha resposta a todos, primeiro ao Brasil inteiro e particularmente a essas pessoas que acabaram envolvidas diretamente nisso. É necessário que haja respostas e punição aos responsáveis, indiscutivelmente. E subiu para 9, o número de mortes causadas pelo coronavírus, que já infectou 440 pessoas na China. As informações foram confirmadas pelas autoridades de saúde do país na noite de ontem. Os primeiros casos foram registrados em Wuhan, uma metrópole de 11 milhões de pessoas na região central do país. Logo depois, chegou a Macau, na costa sul chinesa, e já se estende por todo o país. Os Estados Unidos registraram o primeiro caso ontem. Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul também já foram afetados. Na Austrália, há um caso suspeito de um homem que viajou a Wuhan e está passando por exames em local isolado. A Organização Mundial de Saúde se reúne hoje em Genebra, na Suíça, e pode decretar emergência de saúde pública de interesse internacional. Até o momento, a OMS usou essa denominação apenas em casos raros de epidemias que exigem uma vigorosa resposta internacional, como a gripe suína em 2009, o Zika vírus em 2016 e a febre Ebola, que devastou parte da população da África Ocidental de 2014 a 2016. Muito sério isso, né? E o problema é que com essa globalização, né, com essa comunicação de avião para lá e para cá, né, essas coisas podem se espalhar rapidamente. Né? Agora, todo vírus, na verdade, ele depende de condições ambientais. Né? Eu não sei se lá é quente, se é frio, como é que está a situação lá agora. Então, às vezes, o vírus não consegue se propagar em outras regiões devido a condições ambientais, de umidade, de calor, tudo isso. É o que todos nós esperamos aqui, né? Esperamos mesmo. Nós vamos para um rápido comercial e eu convido já em nossos estúdios Washington Freitas, diretor cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. E, dentre outras coisas, nós vamos falar sobre a abertura de 4.600 vagas em 250 oficinas. Nós convidamos você a participar dessa entrevista ao vivo logo mais no terceiro bloco. Rápido intervalo e já voltamos. De volta com o Abre Aspas desta quarta-feira. E a Embraer inaugurou ontem as novas instalações da unidade de Eugênio de Melo, distrito de São José dos Campos, em evento interno dedicado aos funcionários que retornaram de férias coletivas. O investimento foi de 30 milhões de dólares, cerca de 125 milhões de reais na cotação atual. A companhia havia dado férias a seus 16 mil funcionários em todo o país, em 6 de janeiro, para a reestruturação interna, que separa a divisão de aviação comercial de outros negócios da companhia.
Aprovada por instituições regulatórias dos Estados Unidos, China e Japão, a fusão comercial entre as fabricantes ainda precisa do aval da Comissão Europeia e do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica no Brasil. Há 2 semanas, a Comissão Europeia informou que o prazo final para decidir sobre o acordo entre as fabricantes de aviões é 30 de abril. Nos próximos dias, segundo a Embraer, os sistemas que foram separados ou duplicados passarão pelos ajustes e testes finais. Para isso, a empresa decidiu conceder licença remunerada aos funcionários pelos próximos 3 dias. Todas as equipes irão retomar suas atividades em 27 de janeiro, próxima segunda-feira. Acho que o problema é esse realmente, né? Que são muitos sistemas, né? E cá entre nós, né? Isso aí é para instalar. Quer dizer, segunda-feira o pessoal vai começar a usar. Aí vai começar os bugs, né? Agora, uma coisa que eu não entendo muito bem é o seguinte, que a instituição regulatória dos Estados Unidos, que o CAD do Brasil tem que dar palpite ou aceitar o acordo, eu entendo. Agora, o que a China, o Japão, A Comissão Europeia, por que eles têm que aprovar uma ligação de 2 empresas de outros países, né? Qual a interferência que eles têm nisso? Como é que eles podem não aprovar e aí? Não vai sair o acordo, por acaso? Pois é. Ou vai ter restrição de comercialização dos produtos? Não entendo bem isso. Enfim, Doutor? aguardemos. Aguardemos. Muito bom. E olha que notícia boa, o aeroporto de São José dos Campos encerrou 2019 com movimentação de 65.152 passageiros, número que representa crescimento de 70,2% na comparação com 2018. De acordo com a Infraero, os meses de maior fluxo foram janeiro e julho. A movimentação de aeronaves também cresceu no período. Foram 861 pousos e decolagens no aeroporto, o que representa um aumento de 11,2%. O maior impacto nas operações foi a retomada de voos comerciais, feita pela Companhia Azul Linhas Aéreas, que passou a ter voos regulares entre São José dos Campos e Rio de Janeiro a partir de setembro de 2018. O aeroporto estava sem voos comerciais desde o final de maio de 2016, mesmo após ter recebido 16 milhões de reais em investimentos da Infraero para ampliar o terminal de passageiros. O superintendente do terminal, Carlos Haroldo Novak, atribuiu o crescimento da movimentação a um somatório de fatores, que vai desde a recuperação gradual da economia ao trabalho conjunto de todo o trade turístico. Novak disse que o movimento pode aumentar em razão da capacidade para atender até 3,2 milhões de passageiros ano. Isso seria fantástico, hein? É fantástico, mas é o seguinte, viu? Chamar de Douglas de novo. Não tem problema, não. Eu sinto-me honrado, não se preocupe. Vamos para a plaquinha aqui na frente. Vamos crachá, vamos apresentar com crachá. Tem algumas questões, né? A primeira delas é a seguinte: você está comparando alhos com bugalhos, porque se a Azul, que é comercial, voo regular, todo dia, começou a funcionar a partir de setembro, né? Você não pode comparar 2018 com 2019 e dizer que houve um aumento de 70%. Houve um aumento, é verdade, mas a base de dados está comparativamente errada. Segundo é o seguinte, eu tenho ido regularmente ao Rio, que a minha sogra mora lá, minha esposa vai regularmente, cada 15 dias. A Azul está brincando muito com a gente aqui. Tá? Eu, como usuário regular, eu posso dizer isso para você. Já no mês passado, no outro mês, pelo menos uns 2 voos cancelaram, tiveram que ir para Guarulhos, uma confusão, atrasou a vinda do Rio e tal. Segundo, que os voos não têm tido uma regularidade no seguinte sentido. O voo era São José Santos Dumont, que é prático porque desembarca no centro da cidade. Quando a Azul comprou os slots da Avianca em Congonhas, ela provavelmente quis pegar os slots que ela tinha no Santos Dumont para utilizar na ponte aérea.
que é a rota mais rentável do Brasil, uma das mais rentáveis do mundo. Então ela pegou, jogou o voo de São José para Galeão. E fica até meio ridículo descer aquele avião pequeno, que é o ATR, de 76 lugares, naqueles pátios que é só para chumbo, Boeing, 737 e tal, descer aquele aviãozinho, eles nem têm estrutura direito para receber. Bom, aí o que acontece? Então o voo passou a ser Santos Dumont, Galeão. Eu comprei passagem agora para o Carnaval, para ir para lá. Agora o meu voo para o Rio de Janeiro vai ser São José, Confins, Santos Dumont. Não me pergunte por quê. O que eles dizem, a fofoca do meio é o seguinte, que quando é a época de alta demanda, eles precisam aproveitar a tripulação do avião para outros voos extras e tal, que eles vão mexendo na malha. Então, resumindo, é isso. Quer dizer, está muito bagunçada essa questão e eu acho também que está faltando uma linha São José-Brasília, né? Porque por causa da questão de serviço público e tal, tem muita demanda para Brasília. Enfim, vamos ver se melhora o serviço e que é muito importante o aeroporto de São José. Não tem dúvida. E olha, muito importante a opinião de um usuário que está vendo aí, fica aí a declaração. E de uma certa forma sofrendo. Não tem dúvida, um serviço que não é exatamente barato. E uma outra observação aqui, o aeroporto de São José demanda uma atenção há muito tempo. Eu me lembro que em 1997 eu participei, fiz o cerimonial e fiz a cobertura de um evento, 1997, de que finalmente o hub de carga do aeroporto de São José dos Campos seria efetivado a partir dali. Continua a mesma coisa, isso foi em 1997. A partir daí, já participei de vários outros lançamentos. E o fato é que não anda. Não anda. É um terminal que pode ter uma importância enorme para a economia da RM Vale, assim como para todo o Brasil, e está aí. Porque, na verdade, existe uma briga enorme de quem é a pista. É isso aí, CTA, Embraer, e fica todo mundo brigando. Exatamente. E nós temos também, a gente sofre muita concorrência de Guarulhos, do próprio Guarulhos, e de Viracopos também. Né? Exatamente. Mas a gente torce. Para o momento azul, após o depoimento de um usuário, esperamos providências. Aguardemos. Aguardemos. E a obra da via Cambuí fica mais cara. A Prefeitura de São José dos Campos assinou esse mês aditamento que deixou a obra cerca de R$1.500.000 mais cara, chegando ao total de 110,21 milhões. Segundo a gestão tucana, a medida visa assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o aumento dos preços sobre os derivados de petróleo acarretou uma considerável elevação nos valores de insumos betuminosos. O valor inicial da obra da via Cambuí era de 90,3 milhões. Ou seja, com esse novo aditamento, a construção já teve o custo acrescido em 21,9%. Outra mudança foi no prazo de entrega. Iniciada em fevereiro de 2018, a construção tinha prazo de entrega para 2 de outubro de 2019. Depois, transferido para dezembro e, na sequência, para janeiro de 2020. Agora, para 30 de março. Alguns trechos da via já foram liberados. Em julho do ano passado, uma rua de mão dupla, com 300 metros, que liga a rua Saigiro Nakamura com a avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Industrial, e em dezembro entregue trecho de 1,3 quilômetro entre a estrada Aeroporto Tamoios e a rotatória do residencial Verena. Difícil obra pública terminando o prazo e no orçamento previsto. Né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Não no Japão, né? Ou na China, né? Sei lá. Ah, mas eles são, pra gente, eles são um povo esquisito, né? Entrega as coisas no prazo. Entregam antes. Entregam antes. E devolve esse dinheiro. Coisa esquisita isso aí. E uma coisa bem triste aqui, olha, a mochila perdida de um menino com autismo foi devolvida na tarde de ontem sem os medicamentos, aqui em São José dos Campos. A mãe da criança mobilizou a internet desde segunda-feira em busca dos remédios de alto custo.
Na mochila estavam diversos medicamentos do menino, entre nacionais e importados. A mochila foi devolvida. A mochila foi devolvida na casa da avó da criança, mas infelizmente sem os medicamentos à base de canabidiol, importados dos Estados Unidos e necessários para o tratamento do menino. Nas redes sociais, Cíntia agradeceu os compartilhamentos da publicação. É lamentável, né? Porque eu, para ser sincero, eu não sei, mas eu acho que o canabidiol, que é o princípio ativo, um dos princípios ativos da maconha, eu não sei se ingerido via oral, se ele tem efeitos iguais ao do aspirado, né? Porque o aspirado, a quantidade é maior, chega ao cérebro rapidamente, e aí tem os efeitos que os usuários gostam, né? Realmente eu não sei, mas é lamentável. É lamentável, muito triste mesmo. Nós vamos para um rápido comercial e eu já o convido a participar da entrevista com o Washington Freitas, o diretor da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Entre outras coisas, a gente vai conversar sobre aí as mais de 4.600 vagas em 250 oficinas. Fica aí o convite para você e, claro, segundo bloco também tem o tempo. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com abre aspas desta quarta-feira. E quarta-feira, depois do meio-dia, já começa o final de semana. Para isso, vamos saber e torcer como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia, uma excelente quarta-feira a todos. O dia de hoje novamente terá sol e calor aqui na nossa região, né? As temperaturas máximas devem alcançar os 30 graus no Vale do Paraíba, 27 em São Paulo, 28 no litoral e 24 na Serra da Mantiqueira. Por conta desse calor, no final da tarde, as chances de pancadas de chuva hoje são maiores. E caso ocorram, deverão ter intensidade moderada ou ocasionalmente forte, podendo vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Agora a atenção especial fica para o dia de amanhã, pois um ciclone que deverá se posicionar na próxima costa aqui de São Paulo criará condições favoráveis à formação de nuvens. A previsão é de céu predominantemente nublado e com chuva de intensidade moderada a qualquer momento. O vento também poderá soprar com uma intensidade significativa, principalmente no litoral norte. A tendência é de que na sexta-feira, a partir da tarde, o sol volte a aparecer e o final de semana seja ensolarado em toda a região. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Hoje nós temos o prazer, como eu já havia feito na chamada do Abre Aspas, o prazer de receber Washington Freitas, diretor cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. E para a gente conversar, como eu disse, Tom, sobre vários assuntos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Glauco, é sempre um prazer poder vir aqui falar de cultura para a população de São José dos Campos. Agradeço você, o Zé Guilherme, Sebastião e os ouvintes da Rádio SP Rio. Pois então, vamos começar aqui. A Fundação Cultural abre 4.600 vagas em 250 oficinas. Número absolutamente expressivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é importantíssimo. Eu vou aproveitar e pedir para você explicar para quem está nos ouvindo o que é uma oficina. Perfeito, Zé Guilherme. Perfeito. Não conserta carro. Não é uma oficina, é uma oficina de arte. É uma possibilidade da população se aproximar de expressões artísticas, de linguagens artísticas, aprender técnicas de expressão, formação de público para a área de arte, né? A arte, a expressividade é inerente ao ser humano.
Então, ter essa possibilidade, essas oficinas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, dá essa possibilidade para aquele que quer conhecer um pouco de alguma atividade artística, seja ela teatro, dança, circo, artes visuais, música, literatura, fotografia, quer conhecer um pouco da área, essas oficinas propiciam isso, propiciam essa aproximação da linguagem, o conhecimento dessas técnicas e também o contato em grupo, a vivência em grupo, um ser humano mais saudável. Né? Apresentar as ferramentas. Exato, as ferramentas, como que funciona uma peça de teatro. Às vezes a pessoa não conhece, né, e quer ter acesso a isso. Né? A questão da dramaturgia, da encenação, de palco, de luz, tudo isso essas oficinas oferecem. Né? São essas que nós abrimos vagas nesse primeiro semestre, essas 4.700 vagas, são oficinas de iniciação. Então, não precisa ter experiência anterior, basta ter vontade e conhecer essa área para participar. Tudo gratuito, as inscrições elas vão até o dia 6 de fevereiro, no dia 7 já tem um sorteio eletrônico, aqueles sorteados têm que fazer a sua matrícula nas próprias casas de cultura. Nós temos hoje 11 casas de cultura. Essas casas de cultura elas são descentralizadas, então elas estão em várias regiões de São José dos Campos, mas também temos atividades na área central, aqui no Cine Teatro Benedito Alves, e na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no Clemente Gomes, que é ali no Parque da Cidade. Então vai ser espalhado pela cidade toda. Pela cidade toda. E você está falando em sorteio, quer dizer que você tem uma demanda maior do que a oferta? Tem uma demanda gigante para as oficinas. Claro que algumas são mais procuradas que outras, né? Então a dança, e dentro da dança você tem ali sub-áreas, você tem dança contemporânea, você tem balé, você tem jazz, você tem sapateado. Então às vezes você tem um fluxo muito grande de pessoas para uma determinada atividade e eventualmente como resolver isso, tendo em vista que você não precisa ter conhecimento anterior, basta ter interesse. Então o mecanismo de seleção é o sorteio eletrônico, uma média de 30 pessoas por oficina. Claro que cada oficina tem sua característica, o seu perfil, mas é uma média de 30 pessoas por oficina. E quem comanda essas oficinas? Os professores profissionais, que dão... Então, os profissionais, eles fazem parte de um processo seletivo também, de um cadastro que já foi feito, um credenciamento desses profissionais. São profissionais altamente qualificados, com formação na área, com preparo para desenvolver essas atividades. São artistas e muitos deles com essa formação acadêmica, esse preparo pedagógico para realizar a oficina e compartilhar desse conhecimento artístico. Né? Essa demanda que é maior do que a oferta, ela tem crescido nos últimos anos? Tem crescido e a gente tem dado a resposta certa. Aumentado. No ano de 2019, nós oferecemos mais de 8.000 vagas. Então a gente começa o ano oferecendo essas 4.700 vagas, mas na sequência a gente já abre novamente as inscrições para outras atividades. E daí a gente vai sentindo esse crescente, essa demanda também. E mesmo a pessoa que fez a inscrição e que ela não foi sorteada, ela entra numa lista de espera. Então, quem não foi sorteado, não fez a matrícula, entra o suplente para a atividade. Porque às vezes a pessoa procura, faz lá em várias atividades e daí vai só em uma. Então essas vagas, acho que enquanto responsabilidade com o dinheiro público, a gente tem esse dever de preencher. Chamada, né? E, já tem a suplência, né? Automaticamente a gente chama o suplente. Ele faz e a inscrição eu posso fazer na Casa de Cultura mesmo? Isso. E posso fazer pela internet? Isso. Ela é feita exclusivamente no aplicativo São José Viva. É um aplicativo, você baixa ele no celular e tem lá a opção cultura, trabalha com várias áreas, tem cultura, esporte e social. Então entra na parte cultural e lá todas as oficinas e os espaços culturais estão lá, dias, horários, como que funciona. O nome do aplicativo? São José Viva. Viva, que é um aplicativo geral da prefeitura. Que é um aplicativo. Para esses três, para essas duas secretarias, né? Esporte e social e a fundação, todas as atividades estão lá cadastradas. Então você faz a sua inscrição por lá,
e ao término, todo o sorteio também, a própria resposta já vai por lá também, então é só acompanhar. Aqueles que tiverem dificuldade, não tem internet ou dificuldade com o aplicativo, basta ir até a sede dessas casas de cultura ou lá na fundação, que a gente tem equipe também preparada, e pode ir pessoalmente também, que a gente dá o auxílio para fazer essa inscrição na unidade. Perfeito. Tom, a gente tem uma participação aqui da Mariana Silva, de São José dos Campos. Ela faz a seguinte pergunta: no formulário de inscrição para as oficinas e atividades da Fundação, há uma pergunta sobre a sexualidade do participante. Qual a necessidade dessa informação para a Fundação? Na realidade, a gente já está corrigindo isso no aplicativo, porque não é um aplicativo que é usado só por nós, né? E a gente já está corrigindo isso, essa questão da identidade de gênero, né? Para colocar lá da forma correta, mas a gente já tem um decreto que pede que tenha o nome social da pessoa, se no caso da identidade de gênero, né? Se ela é transgênero e ela quer ser chamada de outro nome. Então a gente já está corrigindo isso, embora isso não altere em nada o processo de seleção. Isso é no cadastro do aplicativo. Perfeito. Não tem nada a ver com o processo de seleção. O cadastro é geral, né? É geral, Por exemplo, na área de esporte pode ser importante. Pode ser importante, embora também não é obrigatório. Se ela quiser informar, dá essa informação. Perfeito. Aí, Mariana, sua resposta. Muito obrigado pela sua participação. E, Tom, você é o diretor cultural da Fundação Cultural. Imagina-se que é a atividade fim da Fundação. Você acha que a cultura está indo bem? Por que você pretende melhorar? Como é que tem sido a evolução ao longo dos anos? Você foi da Secretaria de Estado. Como é que você vê São José com relação a outros municípios? Olha, São José dos Campos, inclusive, aproveitando a deixa, São José recebe agora no final do mês, a gente recebe a chancela de capital cultural do Estado de São Paulo. O governador Dória vai dar essa chancela para São José dos Campos, que realmente tem uma política cultural desenvolvida na cidade com muita seriedade, né? A gente tem na área de fomento aí duas linhas, né? A linha do Fundo Municipal de Cultura e da LIF, com recursos significativos investidos para essa produção e criação da produção artística na cidade. Essa área de difusão é muito forte também. A gente tem os nossos festivais já tradicionais, mais de 30 anos, festivais, teatro, festidança, mês da música. E na área formativa, principalmente, essas 8.000 vagas que oferecemos no ano passado, mais essas 4.700 neste ano, demonstra essa política cultural séria nesses três linhas, né, de fomento, difusão e formação, que em outras cidades você não tem. Então, claro que a gente busca melhorar, a gente tem o intuito disso sempre, é contínuo esse processo, mas hoje realmente São José se destaca aí num cenário nacional em termos de desenvolvimento de política cultural para a cidade, né? Muito bom. E tem alguma novidade para esse ano? Olha, ou é uma manutenção desse? Olha, é a manutenção desse trabalho, a continuidade da gestão com qualidade, né? É isso que a gente busca eternamente dentro da gestão cultural, dentro da gestão de recursos públicos, né? Então, a gente já está nesse momento de planejamento, né? De como desenvolver essas atividades que habitualmente a gente desenvolve, mesmo porque é um ano eleitoral, então você não pode criar nada novo, né? O que a gente vai é implementar mais gestão, mais qualidade nessas atividades. Desculpe. O ano passado teve o crescimento aí do ateliê Juan Guterres, né? Sim, nosso ateliê. Esse ateliê é um ateliê muito especial, né? Você pode falar um pouquinho que eu conheço? Olha, esse ateliê é um sonho antigo, né? Enquanto artista, enquanto gestor, né? Enquanto joseense, fez parte do meu processo de formação, o ateliê, e ter retomado ele no ano passado de forma adequada, com atividades formativas específicas para o ateliê, com as suas prensas. Hoje nós possuímos prensas de gravura, e abrimos um edital no ano passado para receber as propostas de artistas que tinham interesse em compartilhar
desse conhecimento. É uma com outros meio artistas. residência, né? É quase como uma residência artística, né? Porque diferente dessas atividades de iniciação, que também temos lá no ateliê, mas nós temos outras atividades que são semelhantes à residência, onde esse artista vai se aprimorar, compartilhar, um compartilhamento com outros artistas dessas experiências, os seus processos de criação, as suas técnicas. Então, às vezes tem um artista que é mais especializado em xilogravura, um outro já em gravura em metal. Então, essa troca de experiências ali dentro é fantástica. Foi o Aldo Zonzini, nosso presidente, quando tomou a decisão de retomada do ateliê, foi uma sábia decisão e que está dando frutos. A gente já fez uma exposição agora no final do ano, resultante dessas oficinas, que os trabalhos estavam magníficos. Assim. E foi uma bela homenagem a esse artista que viveu aqui em São José. Sim, o Utrich, né? Eu tenho muita amizade com o filho dele, o Jorge, né, que também é um artista importante da cidade, que tem seu trabalho aí. Infelizmente ele está em Belo Horizonte, não está mais conosco, mas sempre que ele vem a gente conversa muito. E sem dúvida, o próprio Museu Municipal hoje possui algumas obras dentro do acervo do Johann, né, que estão expostas ali na Praça Afonso Pena, no Museu Municipal, na nossa exposição de longa duração. A gente tem obras dele que é fantástica, essa experiência dele na cidade. Né? Eu peço uma licença, Tom, tem mais uma participação da Paula Ferreira aqui de São José dos Campos. Pode ser que até você tenha falado, mas só para a gente ratificar, até quando podem ser feitas as inscrições nas oficinas? Até o dia 6 de fevereiro. Até o dia 6 de fevereiro, faz a inscrição no aplicativo. No dia 7 tem o sorteio eletrônico. Na sequência você tem que fazer a sua matrícula. E no dia 17 de fevereiro nós damos início a essas atividades. São mais de 250 atividades aqui na cidade. E claro, todas essas informações estão à disposição no site da Fundação Cultural, né? Só entrar no site ou baixar o aplicativo, entrar no site, as informações estão lá. É tudo gratuito para a população. Não nessas 250 oficinas não precisa ter experiência anterior. É só fazer a inscrição, ver qual casa de cultura, né? Porque às vezes você está na Zona Norte, então busca informações das atividades que tem na Zona Norte, no caso do Cine Santana, né? Que é o nosso espaço cultural. Perfeito. Ou você está na Zona Sul, Leste, enfim, busca lá, faz a sua inscrição. E o site é fccr.org.sp.gov.br. Fundação Cultural Cassiano Ricardo.org.br. .sp. .org.sp ou .sp.gov? Sabe que me deu um branco agora? FCCR.sp. Entrou numa seara que é complicadíssima. Coloca no Google aí, FCCR.sp. É isso aí. .gov.br. São Paulo, Gov. É isso aí, exatamente. Resumindo, põe na busca, porque ninguém nunca vai decorar isso aí. Tem busca para isso aí. Põe na Fundação Cultural São José dos Campos, o FCCR, que você vai chegar no endereço. O importante, claro, é você estar sempre bem informado. Eu agradeço ao Washington Freitas, diretor cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos, por mais essa entrevista. Tom, muito obrigado pela sua participação. Parabéns à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, como sempre, e a você também. Obrigado, Glauco. E compareçam às nossas atividades. A gente faz parte, a gente fez com muito carinho para você todas essas atividades formativas. Não tem a menor dúvida. E eu agradeço também a participação aí, final de Paula Ferreira e a participação de todos aqui. Nós vamos agora de quê? De esporte. Pois é, o fim da história chegou. Mesmo abrindo 24 pontos de vantagem no primeiro tempo, o São José Basquete perdeu para o São Paulo por 99-97 e acumulou a 9ª derrota consecutiva da equipe no NBB. Agora, o time da região volta a jogar na sexta-feira, quando enfrenta o Rio Claro fora de casa. E o Colorado fez bagunça. O Internacional venceu o Corinthians por 3-1 e se classificou para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe colorada volta a uma decisão de copinha após 22 anos. A última vez foi em 1998, quando a equipe gaúcha foi campeã em cima da Ponte Preta de Campinas. O adversário do Inter na final sai do confronto de hoje entre Grêmio e Oeste, que jogam às 17h30
na Arena Barueri. Lembrando que a final da Copinha será no sábado, dia 25, no estádio do Pacaembu. E a espera acabou. O Burro da Central inicia hoje a busca pela elite do futebol paulista. A equipe taubatiana, comandada pelo técnico Ivan Izzo, enfrenta o Audax às 19 horas no estádio José Liberati, em Osasco. Para este ano, a equipe taubatiana se reforçou durante a pré-temporada e trouxe nomes conhecidos do cenário nacional, como Boquita, que se destacou colecionando passagens por Corinthians e pela seleção brasileira de base. Além do atacante Rodriguinho, que foi vice-campeão do Paulistão com o Santo André e campeão brasileiro com o Fluminense em 2010. Então aí, boa sorte a todo mundo. O Taubaté está fazendo força aí para dar esse upgrade. Bacana, né? E olha só, quem jogou... Os senhores jogaram na Mega Sena? Não joguei. Pois então, eu também não Eu joguei. sabia que ia Que ninguém ia ganhar, né? Nem ia você, né? acumular. Mas você pode estar esperando para ganhar um bolo maior ainda. Exatamente. Que eu espero. Nenhum apostador venceu o concurso 2226 da Mega Sena de terça-feira. Foram sorteados o número para você conferir se deu uma mega, uma quadra ou qualquer coisa. 2, 4, 7, 16, 30 e 38. E olha só, a boa notícia. Segundo estimativa da Caixa, o concurso da próxima quinta-feira deverá pagar 35 milhões de reais. Vale jogar uns R$2, R$3,50, acho que é a aposta, para pelo menos sonhar, né? Vale. Nossa, vamos então todos aí sonhar. Senhores, chegamos ao final da edição desta quarta-feira aqui do Abre Aspas. Eu agradeço demais a participação do Zé Guilherme. Vou sair correndo para apostar. Exatamente, eu também. Pelo menos para sonhar vale os R$3,50. Doutor Sebastião Domingues. Bom dia. Muito obrigado. Domingos com Z. O Domingues com Z. Domingues. Ele já fala, ele fala Domingues. Domingos. Capricho no Z. Capricha no Z. Ele quase chamou o senhor de Douglas. Também, só de vingança, De né? vingança, exatamente. Mas um prazer estar aqui de novo com vocês, principalmente com a presença do nosso querido Zé aí. A volta. A volta do que não foi. Exatamente. Muito obrigado pela presença de todos os senhores. Obrigado a você que acompanhou mais essa edição do Abre Aspas e particularmente a você que participou desta edição conosco. Uma ótima quarta-feira e até amanhã, ao vivo com mais um Abre Aspas.